Bom dia a todos. Primeiro, não é palestra, foi a primeira coisa que eu falei. O Viana me convidou para vir aqui. Falei, Viana, eu não sou palestrante. Eu posso bater um papo com as mulheres, essas valorosas mulheres, corretoras de imóveis, conselheiras, funcionárias, porque eu acho que sempre é bom para nós discutir o papel da mulher. Sou diretora da Ordem dos Advogados há 13 anos. Só falta pôr a plaquinha, né, de Ordem dos Advogados em mim, porque mudam-se as gestões e eu continuo. E nunca quis ser presidente ou qualquer coisa. Eu gosto mais da parte política, aquela de costura que a gente fala. E mulher é muito bom nisso, né? E vim aqui conversar com vocês o papel. Primeiro, dizer o seguinte: eu não sei se vocês são corretoras porque a vida as empurrou para isso ou por vocação. E eu tive pensando o que ia falar para vocês. Primeiro, a minha vocação, eu achava que era ser médica. Achava aquela coisa maravilhosa. Por questões financeiras, porque minha família era de classe média e não dava para pagar, aí fui fazer direito, porque é aquela que abre a cabeça, etc., etc. E isso fazem 40 anos e acho que me encontrei, não tenho frustração nenhuma em não ter sido médica, etc. Então, a primeira coisa que a gente tem que achar é, conforme a vida vai nos levando para alguns lugares, é achar que esse é o melhor lugar que a gente tem que fazer. E fazer com amor, fazer com carinho, fazer com dedicação, porque esta é a fórmula para dar certo a vida da gente. Então, não sei exatamente como a vida empurrou vocês, ou se era isso que vocês queriam, mas a primeira mensagem é: a vida nos empurrou, ou a gente queria, vamos fazer isso com o melhor da gente, porque só pode dar certo. E não tenho frustração. Eu acho que eu acredito numa vida depois, uma vida eterna, etc. E a gente faz o melhor possível nessa, e se voltar depois, vamos fazer o melhor também. E assim vamos continuar na vida, fazendo o melhor de nós para tudo e para todos. É aquela história que mulher... É muito difícil a mulher querer fazer alguma coisa por maldade. A mulher pode fazer até por erro, por maldade, não. Então, vamos dar o melhor de nós nisso. O que aconteceu? Me formei, abri aquele escritório junto com um sócio, que, aliás, era meu marido na época, etc., aquela coisa toda. Isso fazem 40 anos, e, queira ou não queira, você vai conhecendo pessoas. E as pessoas que eu conheci naquela época, como juízes, por exemplo, que ia fazer audiência e tudo, hoje já são desembargadores ou já estão até aposentados, porque isso já fazem 40 anos, ou já foram ministros. Então, foi muito engraçado, que fazia uns 10, 15 anos que eu não fazia audiência na primeira instância. A primeira instância é a audiência comum que a advogada vai fazer. E a semana passada veio me procurar o filho de uma amiga, que pôs um gravador na bolsa da mulher, e daí pegou um maior flagrante, porque ela foi almoçar e foi para o motel também com fulano, que era casado, aquela coisa assim, né? E o máximo, vamos, diante do que está aí, o que eu vou fazer? Vamos tentar fazer uma coisa amigável, porque existiam 2 crianças de 7, 11 anos, etc. E ontem, depois de uns 15 anos, eu fui fazer uma audiência de divórcio e consegui fazer consensual, quer dizer, amigável, né? E eu estava sentada fazendo a audiência, de repente eu olhei assim, vi o nome da juíza, eu falei: a senhora não é filha do ministro Peluso? Peluso, que foi presidente do Supremo? Ah, sou eu. Nossa, eu conheci a menina pequenininha. Então, essa coisa de antiguidade dá isso também, viu, gente? Então, quando fala, não, se é diretor, eu falo por antiguidade, não é merecimento. Mas a gente vai na vida fazendo as coisas, e eu estou aqui para incentivar vocês a participarem da direção dessa entidade. Perguntei aqui se alguma mulher já foi presidente do CRES. Não, nunca. Por quê? Por quê? Aí, tem alguma mulher na diretoria? Não, tem no conselho. A Zulaia Cobra sempre diz o seguinte: mulher sempre vai para a diretoria para ser secretária, porque ela escreve bem, fica tomando nota e tudo isso. Não interessa.
entre como secretária, entre como qualquer coisa. Primeira coisa que vocês têm que fazer numa entidade como essa é fazer um grupo de mulheres. Quando a gente se junta, a gente fica mais forte. E quando a gente fica mais forte, sempre uma representante da gente vai ser respeitada. Seja porque ela surge como liderança, seja porque ela surge porque vocês vão achar que ela pode representar. Então, a primeira coisa, que já que a gente faz, tudo que a gente faz no CRES, na OAB, é voluntário, vamos fazer com que a mulher também crie o seu espaço dentro do CRES. Você veja só, não sei quantos anos tem o CRES, mas nunca teve uma presidente e não tem na diretoria, no conselho só. Então, está na hora da mulher participar. E eu vejo aqui muitas fisionomias de pessoas que podem liderar. Eu vejo aqui uma menina jovem e despojada, as outras não tão jovens, mas cada um com a sua característica. E essa característica tem que ser usada exatamente para a gente fazer. A gente mais velha faz para ajudar os que estão começando. Isso eu tenho feito há 13 anos na ordem, porque, por incrível que pareça, a advocacia está muito pobre. Nós temos uma caixa de assistência, é uma coisa que não tem em nenhuma entidade de classe, que tem médico, dentista, farmácia, sabe? E nós socorremos o advogado, socorremos 2 salários, uma coisa assim muito... O advogado que está em dificuldade, o advogado que fica doente, colocamos na nossa caixa de assistência. E aí a gente vê como nós empobrecemos. Outro dia chegou um advogado lá e não tinha um dente na frente. Eu falei, como é que esse pobre coitado vai poder receber algum cliente e ser respeitado como advogado? Então, a gente caminhou para ele arrumar os dentes, aquela coisa. Mas o povo está pobre. O povo, que eu falo que está pobre, não é o que recebe o Bolsa Família, etc., porque esses também não fazem nada. Esses recebem, têm mais filho porque dá mais bolsa, etc., etc. Não é o nosso caso. Então, a classe média achatou mais e nós estamos vendo que todo mundo vai para uma profissão para se segurar, para não afundar de uma vez. E eu, que, graças a Deus, tive um sucesso relativo na profissão, me sinto na obrigação de puxar outras mulheres para chegarem aonde eu cheguei, não por ter fama, isso tudo eu não tenho fama, eu conheço muita gente, conhecer é por antiguidade, não é por merecimento. Eu falei, então... Já tenho mais de 60 anos, venho conhecendo gente desde 15, 16, 17, quer dizer, você vai somando, se você for inteligente. E nós temos obrigação de dar a mão exatamente para as mulheres, para elas terem oportunidade de fazer uma coisa na vida. E isso é o que vocês têm que fazer. E já que estão aqui, participando do CRES e tudo, participem também da gestão, para vocês até saberem mais sobre os problemas que afligem as mulheres que estão começando. As mulheres que, às vezes, estão pegando essa profissão como tábua de salvação, porque tem 2, 3 filhos para... Separou, aquela história toda, daí o marido não paga pensão, tudo isso que vocês já sabem o que acontece na vida. Nós não precisamos falar. As mulheres sabem os problemas das outras. E o que nós precisamos é justamente estarmos unidas para subir e fazer com que as outras subam. E o que precisa para você se portar na vida social, né? E eu fiquei imaginando o que eu podia dizer para vocês. Eu acho que a gente tem que ter uma postura. Postura não é ser assim, assado, se vestir assim, assado, besteira, tudo isso. Postura é interior, o interior que se reflete para o exterior. Postura é aquela que vão falar com você sabendo que você deve ser respeitada. Postura é aquela que eles sabem que não pode ultrapassar determinado... E você não precisa falar. Eu acho que a mulher sabe muito bem se impor, sem falar, não fala isso comigo,
Não é nada disso. Postura é postura. Outra coisa que precisa se fazer é ter lealdade, se juntar num grupo com lealdade, com companheirismo, uma tentando ajudar a outra. Você tem isso para fazer hoje? Mas, por acaso, teve um problema? Deixa que eu faço. Sabe, essa coisa de que a mulher já tem, já é da mulher isso, precisa ser usado na vida para as outras companheiras da gente. Então, eu acho que isso é importante. Lealdade, companheirismo, essa coisa... E foi-se o tempo que mulher se juntava e vivia fofoca. Virava fofoca, porque isso, porque aquilo. Gente, o que a gente ganha na vida de ficar sabendo da vida da outra, ou se não for para ajudar? O que nós vamos fazer com essa informação da vida de outra, se não for para ajudar? E eu vejo aqui muita gente com jeito para ocupar esses lugares de liderança aqui. E eu acho que vocês, primeiro, têm que se juntar. Juntar e criar forças para chegarem, eu quero um dia chegar a vir aqui, com uma presidente mulher. Se nós já temos uma presidente, não vamos discutir o que a gente acha, porque acho que nós vamos chegar à mesma conclusão. Se nós já temos uma presidente no Brasil, por que não ter no Cresce? Não é? Por que não? Então, nós estamos ocupando espaços. Eu tenho uma amiga que foi a primeira diretora da São Francisco, mulher, depois de 100 e poucos anos, a Ivete Ferreira. E assim vai. Agora, outra coisa, política. Por que as mulheres não chegam nos postos políticos? Por quê? Porque você vai, se inscreve no partido, quando chega na hora de você fazer a sua campanha, nunca tem verba. Nunca tem verba. A verba é para essa turma que é o vereador que já é dono da Zona Leste, o vereador que é dono da Zona Oeste, da Vila tal, e eles continuam... Tem vereadores que estão no 8º, 9º mandato, gente. Então, como furar tudo isso? Tem que furar com jeito de mulher. Tem que exatamente chegar e não querer concorrer com homem. Não, concorrer com homem, você é massacrado pelos outros homens, porque os homens são amigos dos outros, eles são companheiros dos outros. As mulheres que não aprenderam ainda que nós só seremos fortes se juntando às outras mulheres. E eu posso falar isso muito, porque eu faço parte de uma associação de mulheres, aquela Associação de Mulheres de Negócios, com fundação aí em 1930. Sabe, são coisas que a gente já vem lutando. Só que agora mudou, a mulher já tem espaço, já tem uma presidente da República, já existe, por essa presidente da República, existem muitas ministras e que ela fez questão de pôr. E nós, mulheres comuns que somos, etc., precisamos nos alertar, porque nós precisamos tomar o espaço da gente. Por que vocês... Às vezes a gente pensa, não vou fazer parte do Cresce de diretoria, nada disso. Ocupa tempo, ocupa mesmo, gente. Eu estava falando. Eu sou diretora da Ordem, eu sou do Conselho Jurídico da Fiesp, da FEComércio, da Associação Comercial, sou conselheira da ACD, e todo mundo chega para você, depois que você chega num certo lugar, e fala assim, você precisa ir lá fazer parte do meu conselho? Eu falo, não tenho tempo. Não, é só uma vez por mês. Gente, o mês passa muito rápido. Essa vez por mês, no fim, todo dia você tem algum evento para fazer. Então, mas é muito gratificante você poder estar discutindo na Fiesp os assuntos todos atuais, a política atual. Outra coisa que mulher precisa fazer, mulher precisa ser interessada em tudo o que acontece. Desde a morte daquele menino em Ribeirão, de 3 anos, que a gente está vendo, e todo mundo está horrorizado para saber o que aconteceu, se foi o padrasto, a mãe, o padrasto, a mãe, etc., até o que aconteceu com aquele tufão. E tudo o que acontece, nós precisamos estar antenadas. Não precisa grande coisa, não precisa de dinheiro, porque hoje, na internet, a gente conhece todas as notícias do que está acontecendo no mundo. Então, nós temos simplesmente que entrar na internet e pensar
as notícias que nos interessam. Nós temos que ser umas pessoas exatamente que entendem de tudo que está acontecendo no mundo. Você pode não ser especialista, mas você precisa saber o que está acontecendo no mundo. Você não pode ser aquela que só sabe ver a novela. Eu também vejo novela quando posso, mas não pode ser aquela linkada só na novela. Você tem que realmente se interessar por você, para ver o que está acontecendo no nosso país. Tem mais médicos, tem mais médicos. Hoje, o Conselho Regional de Medicina disse que está fazendo uma verificação nos lugares onde vão os mais médicos, se tem estetoscópio. Então, não adianta pôr o médico cubano lá, se não tiver nada. E isso é uma coisa boa, porque vai mostrar que não adianta trazer médico de Cuba, dar dinheiro para Cuba, porque vocês sabem que ele só recebe uma parte, o resto vai para Cuba. Não adianta se não tiver o mínimo de condições para o médico trabalhar. E por que os nossos médicos não vão para o interior? Porque não tem condições. Porque não tem nada. Chega lá, ele só vai conversar com o paciente e não tem nada para ele receitar, não tem nada para ele fazer. Então, é uma grande coisa o que o Conselho Regional de Medicina está fazendo. Vai provar que não adianta pôr médico, seja de que nacionalidade for, porque o que nós precisamos é ter infraestrutura para atender a população. Embora a gente pense, gente, esses que moram lá no fim do mundo e não tem ninguém, até para conversar serve, né? Para se queixar que tem uma dor aqui, tem uma dor ali. Então, o mundo que nós vivemos aqui, esse mundo louco que nós vivemos aqui, não é o mundo geral, não é o mundo da periferia, e não é nem grande interior. A gente vai para a periferia aí, eu me lembro que eu tinha um boy no escritório do Grajaú, que ele falava que era normal encontrar cadáveres de gente morta durante a noite no outro dia, de manhã. Então, ele vai ficando com aquilo como se fosse normal. E realmente, se você mora num lugar que é sem ordem nenhuma, desarrumado, se acostuma com a sujeira. E é isso na vida que nós temos que lutar para não nos acostumarmos com sujeira. Agora, nós temos eu acho que nós temos mais mulheres do que homens. Eu não sei quanto a porcentagem de mulher aqui no Cresce e de homem, mas estamos aí perto da metade cada um. Por que as mulheres não participam mais? Por que as mulheres não chegam aos postos? Por que as mulheres não são da diretoria? Essa é uma pergunta para fazer para vocês. Por quê? Porque nós estamos lá aumentando cada vez mais o número de conselheiras. Nós temos já, numa diretoria de 5, 2 mulheres. A vice-presidente já é mulher e eu sou mulher. E eu acho que depende de um interior da gente fazer um impulso para poder chegar lá. E depende na unidade de vocês em querer participar e ter uma representante, 2, 3, porque começa assim. E, na vida, a gente vai cavando, e mulher sabe muito bem disso, porque mulher sofre todas as coisas e eu trabalhei muito com direito de família e etc., por exemplo, nas separações. Tem que dar pensão, você tem que executar, não acha a pessoa. Daí você não quer mandar para a cadeia, porque não resolve o problema, você quer executar. E todos esses problemas são inerentes à mulher. E eu tenho um neto, e minha filha fala, porque faz 1 ano que ela não faz nada, ela mora nos Estados Unidos, faz 1 ano que ela não faz nada, a não ser cuidar do filho. Eu falei, filha, você tem que aprender o seguinte, o filho é da mãe. E a gente sabe muito bem que é isso. Porque a responsabilidade sempre é da mãe. A sua responsabilidade, quando você, então, fica sozinho, ou se separa, ou qualquer coisa, é a do filho e mais a sobrevivência. E essa é a mulher nossa. Essa mulher que luta, que tem que trazer comida, que tem que ver como é que vai o filho na escola, que corre daqui, vai para reunião na escola, chega lá esbaforida. Mas esse é o papel nosso. E queira ou não queira, seja machista, não seja machista, nós
incorporamos esses papéis. Nós colocamos nas nossas costas todos os papéis, porque depois que você é avó, a mesma coisa, porque você não deixa filho na mão, e depois você não deixa neto na mão, e assim vai. Esse é o caminho da mulher. Agora, para fazer, agora mesmo o rapaz falou, quando tiver que dar uma obrigação para alguém, dá para alguém ocupado. Mulher é assim, mulher usa agenda, mulher sabe, olha, eu tenho 15 minutos para chegar em tal lugar, vou chegar lá, vou fazer tal coisa, depois eu vou para outro. A mulher sabe fazer esse tipo de coisa. E por que a gente não participa mais? Por que nós não estamos na política? Quando a mulher é essencialmente política e é de fazer as coisas, é de pensar na assistência social. Por que nós não estamos nisso? Por que vocês não estão nisso? E a gente pega e fala assim, mas a política é uma sujeira, né, gente? Eu acho que política está mesmo uma sujeira. Esse escândalo do ISS, de IPTU, e chegou no secretário, o prefeito sabia ou não sabia. Tá, mas por que a gente não vai lá para mudar isso? Mulher é muito mais honesta que homem, gente. Quando é que tem uma Rosemary? Quando é porque ela é caso de alguém. Mas é muito difícil a mulher ser ela desonesta. A mulher é desonesta por amor. Eu não sei, acho que a maioria aqui não lembra da Zélia Cardoso. A Zélia foi nossa ministra da Economia e tinha um poder, vocês lembram? Um poder. Daí se apaixonou, a tonta se apaixonou pelo Bernardo Cabral. Não, expôs a vida dela de um cara que era casado e saiu daquele jeito desacreditado. Eu falei, custa tanto uma mulher chegar lá, a tonta vai se pegar com um gavião, porque a gente conhece a fama do Bernardo Cabral. Era, né? Agora está velho. Então, mas não é verdade isso? Vai pegar, se meter com um fulano desses, que é casado, e ainda a mulher dele ficou de boazinha no negócio, vocês viram? Eu sou condescendente, não sei o quê. Que burra! Que burra, não é verdade? Agora, a mulher chega até lá e faz uma besteira dessa, gente. Não, sem parar. E, olha, agora não, porque as ministras são os canhões, a maioria, né, gente? Cá entre nós, então a gente não vê muita coisa. Então, não, fora de brincadeira, eu nunca vi, né? Então, quer dizer, você chega até lá, chega no poder, você tem que expor a sua vida íntima. Se ela quisesse até ser caso do Bernardo Cabral, fosse lá na casa dela, mas não tem, tem que dançar de rosto colado, besa-me mútuo. Ainda bloqueou por conta de tanta gente. Não é verdade? Quer dizer, é irritante, não é isso? Não. Olha, e eu vejo cada coisa que com essas pessoas que chegam a algum posto, por isso que eu digo que postura é importante, né? A postura interior, você ser aquilo. E todas vocês são capazes de ser desse jeito. Só que fica todo mundo tímido, você já viu? Então, não vou porque a política é suja. Não, ao contrário, nós temos que pôr gente limpa lá. Nós temos que começar na vereança, no deputado estadual. Outro dia eu conheci um vereador que ele já conseguiu pôr um filho como deputado estadual, outro como federal. Nossa, capitania hereditária. Então, quer dizer, virou o cabide da família inteira. E por que as mulheres não fazem isso? Vocês me digam por que as mulheres não estão lá exatamente para fazer a parte bonita da política, a parte de assistência social, a parte que realmente você atenda as crianças que estão aí sem nada, a parte da seguro médico, que aqui, você viu essas pessoas, você falam com as pessoas, você marcou a coisa no SUS, marcou agendamento, para daqui 6 meses. Depende, se você pagar, né, você consegue. Agora, aí que está.
E se pagar, consegue. E não está na hora das mulheres realmente mostrarem que vieram aí para moralizar esse país? Organizar, como a gente faz em casa, não é? Como a gente faz em casa. Se organiza tudo, faz tudo, se esquece uma coisa, se vira. Ontem eu esqueci, meu sobrinho ia lá, eu tinha que dar um dinheiro para ele, no fim mandei levar. Sabe, a gente faz cada coisa na vida que você fala, não, não é possível fazer tanta coisa, e faz. E por que a gente não pode fazer e ganhando o ordenado de vereador? Qual é o problema de ganhar o ordenado? Nós não vamos pôr gente no nosso gabinete para dar um tanto do que ele ganha como assessor para a gente. Não é coisa de mulher isso, gente. Não é coisa nossa. Então, eu vim aqui bater um papo com vocês, porque eu acho que uma conversa é sempre boa quando te mexe com alguma coisa dentro de você. E eu vim aqui pedir para vocês para pensarem sobre isso. Pensarem no quanto vocês podem fazer por esse país, por essas crianças que estão começando a viver agora, que não tem roubo da merenda escolar, roubam leite, roubam tudo, não tem assistência médica. Quer dizer, nós estamos numa... a verdade é que nós estamos numa draga muito ruim nesse país, né, gente? A verdade é que a gente não pode também chegar e falar o país está ruim, porque a mulher ainda tem esperança. Há quanto tempo a gente ouve falar, vai melhorar? Agora ninguém mais fala, mas vai melhorar. Está todo mundo numa negativa. A semana passada, assaltaram o motorista da ordem e levaram o carro. Ontem, assaltaram o meu motorista da ordem e levaram o carro. Quer dizer, já virou normal assaltar. Há 2 anos atrás, eu estava às 3h, num domingo, indo em direção, vocês devem conhecer, porque eu conheço o Parque dos Príncipes, ali no fim da Politécnica, e foram me assaltar. 2 caras numa moto, 3h, no domingo. Ele parece que tem uma favela, não sei o quê. E eu já tinha dado o dinheiro, já estava saindo do carro para entregar para ele, um outro cara do outro lado vinha vindo, e tinha sido policial, mas já tinha sido mandado embora da polícia, porque era louco. E ele resolveu jogar o carro em cima dos assaltantes. Só que ele não mirou os assaltantes, ele me acertou, não acertou os assaltantes. O herói trapalhão, conhece? E me jogou para lá, eu estourei 3 ligamentos, tenho uma prótese aqui, aquela coisa toda. E eu pude pensar que talvez nunca mais andasse na vida. E ainda até hoje ando com dificuldade, porque joelho, não sei se alguém tem problema de joelho, nunca acerta, viu? Nunca, depois você mexe no joelho, nunca acerta. Mas deu para pensar que eu, de um jeito ou de outro, tive home care, eu não podia nem tomar banho, tinha enfermeiro para dar banho, aquela coisa toda. E a pessoa que não tem nada e tem que ficar na cama, e alugava cadeira, aquelas coisas todas. E foram 2 anos de recuperação. E essas pessoas que têm que ficar na cama porque não tem nem quem ajude. E isso é o nosso Brasil. E o que nós estamos fazendo para mudar? E eu vejo aqui muita gente jovem, muita gente mais madura e tudo, mas dá tempo da gente fazer alguma coisa, sempre dá tempo de fazer alguma coisa para mudar. Vamos começar aqui, no Cresce. Vamos começar dentro do que a gente pode, porque não adianta a gente sonhar, não, vou ser presidente da República, não é assim. O Lula ficou 20 anos aí para ser, né? Não quer mais sair daí, mas ficou 20 anos. Perdendo, até que ganhou, e agora temos que fazer força, porque se ele ganhar de novo no Estado aqui, ninguém sai daqui. O PT não sai nunca mais do país, não é verdade? Então, não é que eu sou contra o PT, eu estou contra esses escândalos que não pegam nada em ninguém. E nós, que somos da área jurídica, mais ainda. Porque essa história do mensalão, hoje eu vi, o procurador da República pediu a prisão dos condenados. E a gente, mesmo que não seja muito jurídico, eu acho que nós temos que ter essa gente na cadeia, gente. Eu acho que esse é o exemplo que o Brasil está precisando para poder saber que acontece alguma coisa com essa turma também.
Não sei se vocês leram, tem um livro que foi escrito por um jornalista, chama Dirceu, José Dirceu, e eu li. Eu fiquei horrorizada, porque a biografia dele, ele conta que ele dá uma consultoria para algumas empresas por 80 mil por mês, consultoria entre aspas, e dá o nome das empresas, e dá tudo. Quer dizer, é o cúmulo você falar isso. Ah, porque depois eu vou no Ministério da Agricultura, consigo tal coisa. Quer dizer, eu acho que lobby, e lobby nos Estados Unidos é um negócio muito sério, lobby é aquele deputado que trabalha para determinada, para agricultura, para medicina, para não sei o quê. Lobby é uma coisa, mas usar dessa sua amizade no poder, na sua influência, para conseguir as coisas e ganhar dinheiro e ganhar coisa, é muito duro, né? E onde nós vamos parar se a gente não bastar, não der um basta para essa coisa? E onde nós vamos parar se as mulheres, que são mais honestas que os homens, eu tenho certeza, não entrarem nisso para ajudar? Até quando nós vamos ver, todos os dias, uma sujeira no jornal? Não tem dia que não tenha um escândalo no jornal, uma propina, um secretário, não sei o quê. Ah, o secretário se afastou agora para ser... Gente, mas eles estão mandando em tudo. O que adianta se afastar? Ah, não, eu vou me afastar para... Não adianta, está tudo... Então, esse desânimo depende de nós mudarmos para mudar esse país, gente. Nós precisamos que vocês também participem. Nós precisamos de mulheres honestas, como vocês são, para fazer alguma coisa. E eu vou dizer, a mulher pensa tanto em tudo. Você já viu como nós pensamos? Olha, eu vou comprar tal coisa assim, assim, assim. Não, essa é mais barata. Ah, mas eu vou comprar mais barato? Não, eu preferível comprar isso, é uma coisa que a gente aprende na vida. É preferível comprar uma coisa boa do que 10 baratas. Porque a coisa boa, você pode até se vestir mais vezes com uma roupa que é boa, mas vai estar sempre bem arrumada, não vai estar aquela coisa esgarçada. Então, a gente tem que fazer desde a economia doméstica, não é verdade? A gente tem que aprender. Hoje eu tive que pôr, não pude pôr salto, porque eu dei uma topada no dedinho essa noite, então não consegui pôr sapato, porque o salto deixa assim, o pé já... Oh, meu Deus, eu vou andar sem salto. Depois, há muitos anos atrás, tinha uma chinesa, que as mais antigas devem lembrar, Christine Yufon, e ela dava aula de comportamento e elegância. E eu me lembro que uma vez eu fiz um cursinho com ela, não era nem pago, um cursinho de 3 ou 4 aulas, e ela sempre falou assim: olha, se você tiver com uma bolsa feia, um guarda-chuva, que você não quer ninguém veja, não esconda, ponha na frente. É uma coisa que eu aprendi sempre. Então, porque quando você está fazendo o ato de esconder, você chama atenção. Se puser na frente, ninguém vai notar. E uma coisa que eu aprendi a vida inteira, é assim mesmo. Se você tiver postura, não interessa que você esteja com salto baixo, salto alto. E, aliás, ninguém mais quase usa salto alto, porque não dá para andar na calçada, não dá para andar em lugar nenhum. Você vai caindo aí, né, se você for andar de salto. Então, essas coisas, mulher vai... Parece o seguinte, a mulher é como se tivesse um caderninho que vai pondo e somando coisas que alguém fala para a gente, não é verdade? Isso é uma coisa que eu nunca esqueci da Christine Yufon. Ela deve hoje estar com uns 90 e poucos anos, mas ela era muito elegante. E ela chegava num lugar, chamava a atenção pela postura. Ela não era bonita, mas ela era de uma classe tremenda. E isso é que é. Por quê? E ela se vestia sempre de preto, não tinha nada atrás, tinha sempre um medalhão, um negócio assim, ela é típica chinesa. Mas chamava a atenção que todo mundo virava quando ela chegava. Então, mais uma coisa, quer dizer, não esconda nada, ponha na frente que ninguém nota, põe na frente que ninguém nota o que você está querendo esconder. Porque é verdade, a gente tem que estar guarda-chuva, você não sabe onde põe guarda-chuva, porque guarda-chuva serve para a gente só na hora da chuva, né? Depois é para esquecer. Então, tem que saber o que faz. Ah, essa bolsa não está bonita, não, põe na frente, porque é assim que faz. E é verdade
E a gente, na vida, tem, assim, que ser essa cara que eu vejo em vocês, essa cara de limpeza. Vocês são privilegiadas porque vocês têm o que oferecer. Só que a mulher, timidamente, não oferece. E nós temos que oferecer para as outras. Nós temos que participar. E eu quero, um dia, voltar aqui, ver essas mulheres na diretoria do Cresce, ver mulher na presidência do Cresce, porque a capacidade é igual. O Viana não é mais ou menos que vocês. Ele simplesmente soube fazer com que a capacidade dele o fizesse chegar aqui, a vice-presidente das entidades, não é verdade? Mas o que ele fez para chegar a isso? Participou. E nós precisamos de mulheres participantes. Nós precisamos de mulheres que realmente venham para somar nesse Brasil e mudar. Senão, gente, nós vamos sempre falar, nós vamos continuar falando, não, esse país não tem jeito. E o que adianta a gente viver nesse país que não tem jeito? Eu vejo aqui jovens, vocês vão criar famílias aqui, vocês vão ter filhos aqui, num país que não tem jeito, num país com a corrupção que está aí. E, olha, isso está na mão das mulheres mudar. Eu espero realmente que vocês façam a diferença, mudem, participem da política. Se conte comigo se alguém for se candidatar a alguma coisa, porque eu acho que é assim, vamos somar. Quero agradecer a vocês, esse bate-papo. E, como eu disse, eu não sou palestrante, não vim fazer palestra, eu vim aqui dar o testemunho de vida que eu tenho. Eu acho que é aquela pessoa que começou também como você. Eu sou lá do interior, da noroeste do Brasil, minha mãe era professora, meu pai era corretor de café, etc., com muita dificuldade, etc., como a maioria das pessoas nesse país, gente. É difícil quem nasce rico nesse país. E eu acho que isso que faz que a gente cresça, não é verdade? É ir galgando as coisas, etc. Eu vou ter uma festa daqui 2 semanas da turma que fez ginásio comigo. Fazem 50 anos que nós fizemos. Daí, com esse negócio de Facebook, Twitter, você encontra todo mundo agora, né? Então, estão trocando e-mail. Ah, você é aquela que fazia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, essas coisas que valem para a gente. Então, aí, os que estão vivos ainda estão aí, né? E isso é que a gente tem que acrescentar, isso que a gente tem que falar, que a gente é uma pessoa feliz. Estamos aqui, vocês podem estar aqui hoje, nós podemos estar batendo um papo hoje, vamos tomar um café e não sei o quê. E isso não é felicidade? É. Tem gente que está lá pensando o que vai fazer para dar de comida para as crianças que não têm que dar de comer. E nós estamos aqui, todas bem arrumadas, bem vestidas, cheirosas, bonitinhas, para ir trabalhar. Graças a Deus a gente pode trabalhar, não é isso?